quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, veio contra vós, persististes em dizer-me, não, mas é um rei que deve reinar sobre nós, enquanto Jeová, vosso Deus, era o vosso rei. Então, o que aconteceu? Eles estavam pedindo o rei, mas Samuel falou para ele, vocês estão esquecendo que Jeová que é o vosso rei? Jeová que é o nosso rei, nós não precisamos imitar as nações, não precisamos nada disso. Então, a pergunta original desse episódio, o que é necessário para representar o governo de Deus aqui na Terra? É necessário o próprio Jeová, é necessário que o próprio Jeová resida, ponha o seu espírito sobre algum lugar aqui na Terra. E mais nada. O reino de Deus aqui na Terra é o lugar onde ele derrama o seu poder, o seu espírito. Então esse se torna um lugar santo, um lugar que representa o governo de Deus aqui na Terra. Será que precisa de um palácio enorme? Será que precisa de um rei humano sentando num trono? Precisa de uma fortaleza, uma corte? A nação de Israel do passado, até os dias de Samuel, não tinha nada disso, mas eles representavam o governo de Jeová. Por quê? Porque eles tinham um local onde Jeová fez residir o seu nome, onde Jeová falou, eu vou habitar nesse local. Então, aquela nuvem representava a presença do próprio Jeová, a glória de Jeová enchia aquele local, e Jeová, ele usava o seu poder, ou usava o seu Espírito Santo, para ajudar aquele povo nas ocasiões necessárias. Então vimos o que é necessário para representar o reino de Deus. Então, o exercício agora, tendo isso em mente. O governo de Jeová deixou de ser representado na Terra após 607 a.C.? A pergunta pode ser feita de outra forma. Será que em nenhum outro local Jeová residiu após 607? Nós vimos que para representar o governo de Deus, é necessário que Jeová habite, quer dizer, que ele ponha o seu Espírito Santo, que o seu nome resida em algum local. É esse local que representa o governo de Deus. Após 607, houve algum local onde Jeová colocou o seu nome? Bom, conforme nós vimos no episódio 2, nós vimos como Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, os profetas Zacarias e Ageu participaram na construção de uma nova tenda, uma tenda feita de pedras, onde Jeová ia colocar o que lá? O nome dele, ia fazer residir o nome dele. Então, Zacarias 4:9 nos dá uma ideia de como que Jeová fez isso, essa reconstrução daquele templo após 607. Zacarias 4:9 diz, por conseguinte, ele respondeu e me disse, esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, dizendo, não por força militar, quer dizer, não por força humana, nem por poder humano, mas por meu espírito. Então, através do espírito, quer dizer, a força com a qual Jeová realiza trabalho, ou seja, realiza potência, consome energia, faz as coisas, é que Jeová reconstruiu o seu templo após 607 e fez com que o seu nome residisse, que ele estivesse presente simbolicamente nesse templo. Então, onde Jeová está presente, então ele exerce o seu poder, exerce a sua força, é igual um ímã. Onde ele está presente, ele exerce o seu campo magnético, a sua força magnética. Em concordância com isso, foi por isso que Jesus Cristo disse, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse, Jerusalém é a cidade do grande rei. Que rei? Jeová. Jesus sabia que quem deveria dominar entre a nação era o próprio Jeová. Os judeus deviam ter isso em mente. Então lá em Mateus 5,35 ele falou, Jerusalém é a cidade do grande rei. Será que vocês não sabem que a cidade de Jeová, Jeová está lá, está exercendo a sua jurisdição desde Jerusalém. Em Mateus 23, 21,
Jesus chega a dizer, quem jurar pelo templo está jurando por ele, note agora, e por aquele que habita nele. Se tem um local aqui na terra onde Jeová habita, esse local, sem sombra de dúvida, representa o governo de Jeová, porque onde Jeová está residindo, onde é a casa de Jeová, ele está exercendo a sua força por meio do Espírito Santo, está exercendo o seu poder, o seu campo de atuação. E o reino de Deus realmente foi representado aqui na Terra, tanto antes como depois de 607. Ele foi representado por aquela nação de Israel até os dias de Jesus. E por que deixou de ser representado? Porque eles rejeitaram o Filho de Deus, Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus Cristo disse, o reino de Deus vos será tirado, lá em Mateus 21, 43. Então, Jesus reconhecia que havia uma representação terrestre do reino de Deus aqui na terra. Essa representação estava lá em Jerusalém, no templo. Jeová exercia seu poder desde lá, estava junto com os judeus do primeiro século. Só que como eles rejeitaram Cristo, Jesus falou, o reino de Deus vos será tirado. Vai ser dado uma outra nação. Também Mateus 23, 38. O que Jesus Cristo disse? A vossa casa, meus amigos, vos fica abandonada. Jeová vai tirar a sua residência entre vocês, porque vocês não estão colaborando. Vocês mataram o próprio Filho de Deus, então Jeová retirou o seu Espírito Santo daquele local e pôs em um outro local, que na verdade seriam pessoas, conforme nós vamos estudar num episódio futuro. Agora, qual que foi a maior expressão do reino de Deus aqui na Terra? Quando foi? Certamente foi quando Jesus esteve aqui na Terra. Foi a maior expressão do reino de Deus, e vamos considerar isso também em outros episódios. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que para representar o governo de Deus, precisa só de Deus, por isso que chama governo de Deus. Não precisa de um ser humano, não precisa de um palácio. O local, o lugar onde Jeová faz residir o seu nome, seu espírito, esse local representa o governo de Deus aqui na Terra. Obrigado por ouvir mais essa edição. Então, até a próxima. Caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, não hesite em mandar a sua pergunta para o e-mail exatoverdade@gmail.com.